Paradigma de orientação a objetos. Nosso grupo está conformado por Gabriel, Jonathan, quem fala, Kaiton, Marcos, Mateus e Rogério. Introdução e conceitos. O paradigma de orientação em objetos é um dos modelos de programação mais utilizados atualmente no desenvolvimento de software. Ele se baseia na ideia de modelar o sistema como uma coleção de objetos que representam entidades do mundo real. Cada objeto possui estado, definido por seus atributos e comportamento, representado por seus métodos ou funções. Esse paradigma surgiu como uma evolução dos modelos anteriores, como o procedural, com o objetivo de tornar os sistemas mais modulares, reutilizáveis e fáceis de manter. Conceitos fundamentais. Para entender a orientação a objetos é essencial conhecer seus principais conceitos. Seriam classe e objeto, abstração, herança, encapsulamento e polimorfismo. Classe e objeto. Uma classe é uma estrutura que define o conjunto de atributos e métodos que os objetos daquele tipo terão. Já o objeto é a instância dessa classe. Por exemplo, podemos ter uma classe pessoa com os atributos nome e idade, e os métodos falar e andar. Ao criar um objeto dessa classe, como P1, estamos criando uma instância específica com valores próprios. Abstração. Abstração é o processo de isolar os aspectos essenciais de um objeto, ignorando detalhes que não são relevantes para o contexto atual. Com ela conseguimos representar objetos complexos de maneira simplificada, facilitando o desenvolvimento. Por exemplo, em um sistema bancário, um objeto conta pode expor métodos como depositar e sacar, sem revelar como esses processos são implementados internamente. Herança. A herança permite que uma classe herde características, atributos e métodos de outra. Isso promove reutilização de código e facilita a criação de hierarquias entre classes. Por exemplo, a classe animal pode ser uma superclasse de cachorro e gato, que herdam comportamentos comuns, mas também podem ter comportamentos específicos. Encapsulamento. Esse conceito trata de ocultação dos dados internos de um objeto, permitindo que a interação com ele ocorra apenas por meio de métodos públicos. Isso protege os dados e impede alterações indevidas. Em linguagens como C++ e Java, isso é feito usando modificadores de acesso como private, public e protected. E por último, o polimorfismo. O polimorfismo permite que métodos com o mesmo nome se comportem de formas diferentes, dependendo do objeto que os executa. Ele pode ocorrer de duas formas, por sobrecarga, que seria em tempo de compilação, e por sobrescrita, que é em tempo de execução. Todo isso torna o sistema mais flexível e adaptável. Dentro das linguagens orientadas a objetos, temos várias, né? Mas as três principais seriam o C++, que é uma linguagem multiparadigma que permite a programação tanto procedural quanto orientada a objetos, suporta herança múltipla, polimorfismo e encapsulamento, oferecendo bastante controle sobre o desempenho e estruturas do programa. Também temos Java, como a maioria já conhece, que é uma linguagem fortemente baseada em orientar a objetos. Tudo em Java gira em torno de classes e objetos, exceto os tipos primitivos. Java também introduz conceitos modernos, como coleta automática de lixo e um forte sistema de tipos. E por último temos um Smalltalk, que é uma linguagem que não é tão conhecido, porém é uma das linguagens pioneiras de orientação a objetos. Em Smalltalk, tudo é tratado como objeto, incluindo números e blocos de código. Ela influenciou fortemente outras linguagens orientadas a objetos e é conhecida por seu ambiente de desenvolvimento altamente interativo. Sobre essa linguagem vamos falar mais para frente na tipagem dinâmica. Agora vamos aprofundar sobre os temas, os conceitos, né?
Vamos começar falando sobre os dois pilares básicos da programação orientada a objetos, que seriam classe e objeto. Uma classe é como um molde ou modelo. Ela define quais atributos um objeto terá como dados e quais ações ela pode executar, ou seja, os seus métodos. Por exemplo, se criarmos uma classe chamada pessoa, podemos definir que todas as pessoas terão um nome, uma idade e poderão se apresentar dizendo seu nome. A partir dessa classe, podemos criar objetos, que são instâncias concretas dessa estrutura. Um objeto P1 da classe pessoa pode ter o nome Ana e a idade 30 e executar um método apresentar, dizendo: Olá, meu nome é Ana. Esse conceito é poderoso porque nos permite representar elementos do mundo real no nosso sistema de forma clara e organizada. Cada objeto tem seu próprio estado e pode interagir com outros objetos. Essa separação entre estrutura, a classe e instância e objeto facilita muito a reutilização de código, a organização e o entendimento do programa. Agora vamos falar sobre abstração, um conceito igualmente essencial na orientação a objetos. A abstração consiste em focar apenas nas informações relevantes de um objeto para o contexto em que ele será usado, ocultando os detalhes desnecessários. Um bom exemplo é o carro. Quando dirigimos, usamos apenas o volante, os pedais e o câmbio. Não precisamos saber como o motor funciona por dentro para usar o carro. Isso é abstração, mostrar o que importa e esconder como funciona por trás. No código, usamos abstração com classes e interfaces. Por exemplo, podemos ter uma classe abstrata conta bancária que define métodos como depositar e sacar, mas não especifica exatamente como o saque será feito. Isso será definido por cada tipo específico da conta, como conta corrente ou conta poupança. A abstração nos ajuda a reduzir a complexidade, manter o código organizado e tornar o sistema mais flexível e seguro, já que o usuário da classe interage apenas com o que ela permite acessar. Vou dar passe ao meu colega para falar sobre herança. Bom, vou falar agora da parte de herança. É, A herança é um processo em que uma classe herda de outra classe. E o que isso significa na prática? Na prática, significa que eu tenho uma classe inicial e eu vou criar uma nova classe que vai expandir as possibilidades dessa classe inicial, dando a ela novas funções, novas variáveis e o que quer que eu queira colocar lá dentro. Facilita o reuso do código, claro, porque eu não vou precisar reescrever aquilo que a minha classe inicial já implementa, é, de uma maneira que eu posso reutilizar essa classe inicial e, inclusive, fazer classes herdeiras de várias maneiras diferentes a partir dela. Aqui eu tenho um exemplo que é onde eu vou explicar exatamente como funciona. Primeiro, foi criada aqui uma classe veículo, que tem a marca, o modelo e o ano, é o exemplo, e tem o método buzina, que ele imprime bibi. Aí eu criei uma classe herdeira, que é a classe carro, que estende o veículo. Aqui, em termos de lógica, faz sentido que a classe carro seja uma especialização da classe de veículo. Ela tem todas as propriedades de um veículo, até porque ela é um veículo, e tem coisas adicionais. Por exemplo, o carro tem um número de portas, um número de passageiros e um peso. Uma das coisas que eu posso fazer dentro de uma classe filha é, assim como eu posso criar novos métodos, eu posso sobrescrever métodos que já existem na classe pai. Então eu coloquei aqui que se minha classe é um carro, a buzina dela diz bip bip em vez de bibi. Na minha classe main aqui, eu crio um veículo e um carro,
e chamo a função buzina para os dois. Pode ver que o veículo buzina com bibi e o carro buzina com bip bip. Mas ainda assim, se eu tivesse outras funções dentro da classe veículo, eu poderia acessar elas a partir de um carro, por exemplo, porque a classe, quando eu crio um objeto da classe herdeira, ele também é um objeto da classe pai. Então, a ideia, em termos de lógica, seria que a classe herdeira é, na verdade, uma extensão da classe pai, normalmente mais especializada. E isso acaba sendo muito conveniente para a gente. Trazer aqui de volta no exemplo do slide inicial. Se eu tenho, por exemplo, um sistema de gerenciamento de alguma loja, e aí eu crio uma classe pessoa. Uma pessoa vai ter, por exemplo, um CPF, um nome, um sobrenome, a data de nascimento, enfim, outras características. E aí eu crio duas subclasses. A classe Customer, né, o cliente, e Employee, o funcionário. No cliente eu vou ter algumas outras variáveis, como histórico de compras e outro tipo de coisa. Endereço de entrega, dados do cartão de crédito, por exemplo. E o funcionário vai ter características específicas de funcionário. Talvez um número de matrícula dentro da empresa ou alguma coisa assim do tipo. Essas pessoas continuam tendo tudo aquilo que elas têm, que vem da classe pessoa, que é a classe pai. Elas são pessoas, então elas têm CPF, nome, sobrenome, enfim. E aí eu posso subdividir mais ainda a classe filho funcionário em gerente e vendedor. E aí o gerente vai ter, por exemplo, permissões específicas no meu sistema. Esse é um exemplo um pouquinho mais complexo que o código mostrado, que ilustra bem como é que funciona a herança e qual é a função dela dentro dos programas orientados ao objeto. Agora eu vou falar sobre encapsulamento. Encapsulamento pode ser entendido por duas noções distintas, ou mais especificamente uma combinação das duas. A primeira é sobre unir ou agrupar dados e métodos que operam sobre esses mesmos dados. Esse é um conceito praticamente intrínseco da orientação a objetos. Você agrupa atributos e métodos que são relacionados na mesma classe. Isso é bem representado por essa imagem. Métodos e variáveis, também chamados de atributos, quando são relacionados, são agrupados na mesma classe. A segunda noção é sobre limitar acesso direto a alguns dados, no caso, componente de um objeto. Geralmente, se limita o acesso a atributos, enquanto os métodos são mantidos públicos, e aí isso cria uma interface para acesso e modificação dos dados. O mecanismo de encapsulamento possui algumas vantagens. De forma geral, esse agrupamento de dados encoraja baixo acoplamento, ou seja, dados relacionados são mantidos na mesma classe, e isso diminui a interdependência entre os componentes. Eles ficam mais independentes entre si, e isso cria um design mais modular, com um código que é de mais fácil compreensão e, consequentemente, de mais fácil manutenção. Já a noção de limite a acesso de dados cria uma camada de abstração. O código externo, isso é, o código que faz uso da classe, ele desconhece o funcionamento interno dela. Desde que haja uma interface consistente, ou seja, desde que a parte pública da classe mantenha o mesmo comportamento, isso cria uma independência de implementação. Então,
significa que podem ser realizadas manutenção e modificações no funcionamento interno da classe, sem que isso cause a necessidade de reescrever ao longo do programa como essa classe é usada por fora dela. Esse comportamento protege também a integridade do objeto. Isso limita quando você limita o controle de acesso a seus atributos, você consegue restringir como eles são modificados e impedir um estado inconsistente. Por exemplo, você consegue fazer com que toda alteração de um atributo ocorra por meio de um método. Então você não acessa o atributo diretamente, você usa um método para modificar. Então, isso te ajuda a controlar outros atributos que deveriam ser atualizados em conjunto ou realizando modificações controladas. Por exemplo, você pode garantir a validação de um valor antes de atualizar, como garantir que um número de CPF é válido ou que uma data existe. Aqui nós temos alguns exemplos. Primeiro, em C++. Temos uma classe de funcionário com o atributo salário. As palavras-chave private e public, elas definem um nível de acesso. Também existe a palavra protected, que funciona quase como que private, mas ela permite acesso dos componentes para classes derivadas por herança. É prática comum manter os atributos como privados e utilizando métodos públicos para modificá-los ou obter seu valor, chamados de setter e getter. É um termo comum para identificá-los. Como pode ser observado aqui na main, o atributo não é acessado diretamente, mas sim modificado por um setter e recuperado por um getter. Aqui é uma variação do mesmo exemplo em Java. Só que, em vez de delimitar uma área do código, as palavras-chave public e private são usadas para cada atributo ou método. O comportamento é semelhante ao que foi demonstrado em C++, mas aqui nós só temos um getter e não um setter. Isso significa que a variável só é modificada na criação do objeto, aqui pelo construtor. O encapsulamento ele tem uma certa relação com o conceito de herança. Segundo os autores do livro Design Patterns, herança frequentemente quebra o encapsulamento, já que se torna necessário expor detalhes da implementação da classe pai para a subclasse. Se você faz uso excessivo de herança e, por consequência, uso excessivo de encapsulamento, pode ocorrer algo conhecido como o yo-yo problem, o problema do yo-yo. O programador precisa ficar olhando entre múltiplas definições de classe para entender o comportamento de uma, fazendo com que a atenção do programador se mova de cima para baixo como um ioiô. Como é de se esperar, ficar alternando entre várias páginas de documentação deixa fácil com que o programador se perca. E a principal consequência disso é que dificulta o processo de debugging, criando um efeito oposto da principal vantagem do encapsulamento, que é a facilidade de compreensão do código pelo agrupamento próximo de componentes relacionados. Uma outra característica muito importante do paradigma orientado a objeto é chamado polimorfismo. O polimorfismo permite com que objetos possam se comportar de maneira diferente dependendo do contexto, e também dá a capacidade aos objetos de se comportarem de forma única, a chamada de métodos. Na prática, isso pode ser observado com funções que possuem o mesmo nome, mas com comportamento ou assinaturas diferentes. No contexto da programação orientada a objeto, existem dois tipos principais de polimorfismo:
o de sobrescrita e o de sobrecarga. Começando pelo polimorfismo de sobrescrita, ele acontece quando uma subclasse implementa novamente uma função que foi herdada da superclasse, alterando seu comportamento. Como essas funções têm o mesmo nome, o compilador precisa manter uma estrutura interna chamada vtable, ou tabela virtual, para cada classe. Essa tabela contém ponteiros para funções de cada classe e pode ser consultada em tempo de execução para decidir qual a função correta a ser chamada. Quando uma classe é herdada, os ponteiros presentes nessa tabela também são herdados. Mas, no caso do polimorfismo, ao definir novamente uma função com o mesmo nome, o ponteiro associado com aquela função é sobrescrito por um novo ponteiro associado à nova função que foi definida na subclasse. Vamos ao exemplo para entender melhor. O código da esquerda define duas classes, gato e cachorro, que herdam da classe animal e que implementam o método falar. Como essas classes têm um comportamento diferente e específico para esse método, elas o reimplementam, sobrescrevendo a função que foi herdada da classe animal. Ao utilizar dessas classes na função principal, por exemplo, ao iterar por um array de objetos, é possível fazer a chamada da função falar, independente se o objeto é do tipo cachorro ou do tipo gato. Nesse caso, o compilador basicamente gera um código para que a tabela virtual de cada uma dessas classes seja consultada em tempo de execução e dessa forma ele chame a função correta, ou da classe cachorro, ou a que foi definida na classe gato. Já no exemplo da direita, sem utilizar o polimorfismo, as classes gato e cachorro implementam suas funções específicas e, para ter um comportamento parecido com o exemplo anterior, ao iterar sobre um array de objetos, é necessário testar qual o tipo específico do objeto, se é um cachorro, se é do tipo cachorro ou do tipo gato, e aí sim chamar a função adequada que foi definida em cada um desses métodos respectivamente. Já no polimorfismo de sobrecarga, ele acontece quando uma classe define mais de um método com o mesmo nome, porém com quantidade ou tipo de parâmetros diferentes. Nesse caso, o compilador internamente trata essas funções como se fossem diferentes e atribui nomes diferentes a essas funções. E ele decide, durante a compilação, qual das funções, qual das versões vai ser utilizada, baseado nos parâmetros que foram utilizados na chamada. Então, nesse exemplo, temos uma classe pessoa que implementa 3 versões do método mostrar dados, que se diferenciam pela quantidade de parâmetros. Ao utilizar esses métodos, apenas uma das versões vai ser chamada e isso é decidido pelo compilador durante a compilação, baseado na quantidade de parâmetros. E dessa forma ele gera o código e não precisa fazer nenhuma verificação em tempo de execução, já que ele consegue ter essa informação durante a compilação. Além disso, algumas linguagens como Python e C++ permitem a sobrecarga de operadores nativos, como os operadores aritméticos e os operadores de comparação. Isso possibilita que objetos definidos pelo programador se comportem de forma mais intuitiva ao utilizar esses operadores. Nesse exemplo, temos uma classe que representa um vetor e que implementa as funções de soma e multiplicação, como são definidos na matemática. Então, é bastante conveniente também utilizar os operadores de soma e multiplicação nativos da linguagem. Porém, como queremos que o comportamento da soma ou da multiplicação seja um pouco diferente para a classe vetor que foi criada,
Alguns métodos específicos, no caso do Python, são implementados dentro dessa classe, e que é o caso das funções add e mul. E esses métodos basicamente dizem ao compilador ou ao interpretador o que fazer ao encontrar uma expressão envolvendo aquele operador e objetos da classe vetor. Nesse caso, ao executar o comando v1 mais v2, o compilador ou interpretador vai substituir esse código pela chamada de função apropriada que foi definida pelo programador. Dessa forma, a gente consegue preservar a semântica do operador e tornar o código mais intuitivo e mais limpo. Para concluir, o polimorfismo é bastante útil para gerar um código mais limpo, mais genérico e mais flexível. Mas ele também pode esconder muitos detalhes da implementação e tornar o fluxo de execução menos intuitivo, já que, por exemplo, esse operador está escondendo uma chamada de função que pode fazer diversas outras coisas. Então, vou introduzir a parte da tipagem dinâmica. Primeiro, o que é tipagem dinâmica? Então, temos a linguagem do tipo tipagem dinâmica e linguagem de tipagem estática. A tipagem dinâmica seria linguagens que não precisa declarar o tipo da variável na hora da declaração. Então, seria como x igual a 20. Enquanto na tipagem dinâmica, a gente precisa declarar o tipo da variável. Então, int x igual a 20 ou float x igual a 20. E na tipagem dinâmica, ele verifica os tipos de variáveis no tempo de execução. Então, se o float consegue fazer essa operação, ou se essa classe tem essa função, algo do tipo. Enquanto na tipagem estática, ele verifica os tipos de variáveis no tempo de compilação. Então, ele gera erros na compilação, enquanto a tipagem dinâmica gera erros na parte da execução. E os exemplos na parte do PO seria a Python, Smalltalk da parte da tipagem dinâmica, e na tipagem estática seria Java ou C++. Então, por que eu estou falando sobre o tipagem dinâmica na apresentação de PO? Especialmente na parte do PO, a gente tem algumas funções que na tipagem estática não dá para fazer. Então, temos aqui duas funções, ducktyping e monkeypatch. Vamos ver cada um deles, começando pelo ducktyping. Então, ducktyping tem uma frase famosa que inclusive gerou esse nome, que se anda como pato e fala como pato, então ele deve ser o pato. Então, isso quer dizer que ao executar algum método ou identificar alguma variável ou classe, se ele tiver o método ou atributo, então ele consegue executar. Vamos ver os exemplos, começando pela parte estática, que é o normal. Então aqui na função fazQuack, só consegue entrar os classes que herdaram o Quackable. Então, nesse caso, o pato implementa o Quackable, então ele consegue entrar na função como o quê? No caso do tipagem dinâmica, que é o Python, nesse caso, a gente tem a função fazQuack, que pode entrar qualquer coisa que tiver a função quack. Então, nesse caso, o pato, que tem a função quack, consegue entrar nessa fazQuack. E também a pessoa, que tem a função quack, consegue entrar aqui. Então, fica mais flexível o código, né? Agora a parte do monkey patching. Primeiro, o que é monkey patching?
O monkey patching é a função que consegue atribuir um novo método na classe durante o tempo de execução, ou também sobrescrever o método já existente. E por que ela precisa de tipagem dinâmica? Isso não pode ser feito na tipagem estática, porque no caso dele, ele gera um layout fixo da classe durante a compilação, então não consegue adicionar as funções ou sobrescrever as funções. E vamos ver exemplo, primeiro começando pela atribuição de um novo método. Então temos aqui classe saudador com uma função olá. Então primeiro temos aqui função uso normal da classe, então s igual saudador, então s seria uma instância do saudador. E a execução da função olá. E a partir daqui seria monkey patching, então tem uma função tchau. E essa função tchau é atribuída no saudador como tchau. Então, agora todos os objetos da classe saudador conseguem executar o tchau. Passar até o tchau, né? Como função. Agora sobre a descrição de uma classe existente. Então temos aqui o mesmo classe saudador e o mesmo uso normal. E agora aqui a função seria olá diferente. E o saudador atribui como olá um olá diferente, sendo que o saudador já tem um olá aqui, né? Então o conteúdo da olá, que seria print olá, passa a ser o conteúdo da olá diferente, que seria o print oi tudo bem. Então se executar o s.olá aqui, agora ele passa a imprimir o oi tudo bem. Então, em resumo, a tipagem dinâmica tem vantagens de ser mais flexível e ter mais facilidade em mudanças. E as desvantagens que os erros detectados somente na execução, porque ele faz a verificação dos tipos na execução, né? Aí geralmente isso deixa o processo de debug demorado, e ele tem o tempo de execução geralmente mais lenta, isso porque faz a verificação na parte da execução também. E a tipagem estática, ele tem vantagens de ter maior segurança e clareza no código. Isso é bom para códigos bem grandes, assim, né? Que ele restringe mais a entrada da função. E as desvantagens que ele teria maior verbosidade, então isso não é muito bom para codificação rápida ou prototipação. E também as mudanças podem exigir refatoração, nesse caso. Vamos falar agora da comparação do paradigma orientado a objetos com outros paradigmas de programação a nível de compilação. A comparação com o paradigma imperativo acaba sendo meio que a descrição das principais características do paradigma orientado a objetos. A presença de encapsulamento afeta o compilador a níveis de análise sintática, análise semântica e tradução. Só para constar, nós estamos tratando o processo de geração de código final como tradução para fins de simplificar a apresentação. A organização de memória no binário generado, uma vez que a estrutura complexa de objeto tem que ser gerada, afeta o processo de tradução. A diferença entre variáveis estáticas e variáveis dinâmicas e entre classe e objeto afeta a análise sintática. E o escopo mais complexo afeta a análise semântica. O processo de compilação também é afetado pela estrutura hierárquica das linguagens orientadas a objetos. A presença de herança e multi-herança afeta a análise semântica, que precisa gerar diferentes regras para compilar as diferentes classes e objetos. Vou mencionar. Essa diferença também afeta a análise sintática, mais ou menos,
E a nível de tradução, a estrutura hierárquica afeta principalmente se houver multi-herança, porque o tratamento de multi-herança é mais complexo que o tratamento de herança simples. Muitas vezes requer o uso da estrutura abstrata de V-tables. Há também a diferença entre métodos e procedimentos. No paradigma orientado a objetos, existem métodos estáticos, que são mais comparáveis a procedimentos, existem métodos dinâmicos. E é necessário ser feito o tratamento de métodos dinâmicos a nível semântico, através de dynamic dispatching ou lidar com polimorfismo, por exemplo. Vale mencionar também que há uma perpendicularidade entre os paradigmas. Você pode ter uma linguagem que é simultaneamente orientada a objetos e semântica, exemplo, e imperativa, exemplo de C++. Agora, vai ser feita a comparação com o paradigma funcional. Há uma diferença muito grande entre funções puras e métodos, embora a nível de usuário elas pareçam ser as mesmas funções, o tratamento delas pelo compilador é extremamente diferente e afeta tudo, mas afeta principalmente a geração de código intermediário. Há também a questão das funções de primeira classe e a existência de variáveis como funções, que é um caso de semelhança indireta entre os dois paradigmas. Esses dois tratamentos dão uma ênfase, fazem com que o compilador dê uma ênfase ao acesso de dados por referência e tables em paradigma orientado a objetos, closure em paradigma funcional, e em ambos os casos funções são dinâmicas a nível de compilação. E há também a questão de Dynamic Dispatch e Lazy Evaluation, que curiosamente ocorre a nível de análise semântica em PO e a nível de tradução no paradigma funcional. Em ambos os paradigmas, o compilador tem que ser tratado para aceitar lacunas no seu conhecimento, coisas que ele não sabe, só que algumas vezes elas são válidas e algumas não. E o compilador deve tratar isso. E por fim, a comparação com o paradigma lógico, que é tão diferente que é difícil fazer uma comparação válida. Há uma semelhança na existência de estruturas de dados abstratas de alto nível durante a compilação, classe no paradigma orientado a objeto e regra no paradigma lógico, e uma certa semelhança bem superficial entre os dois. E há a questão, uma semelhança maior, de lógica relacional. Lógica relacional é inerente ao paradigma lógico e pode frequentemente estar presente no paradigma orientado a objetos. Ela afeta a análise semântica e o processo de geração de código final, e o compilador deve ser construído pensando em lidar com a lógica relacional também.